Boa noite, irmãos e irmãs, paz do Senhor, amém? A você que está aqui na igreja, glórias a Deus pela sua vida. A você que está em casa, também na presença do Senhor nosso Deus, onde todos nós nos encontramos, nesta comunhão gostosa, porque assim como eu estou com os irmãos aqui, estou também aí dentro da sua casa, junto com você, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. E o salmista diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos aos irmãos, unidos na comunhão na igreja, unidos na nossa comunhão na fé, né? Ainda que pelo distanciamento. Isso é maravilhoso. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 47. Salmo de número 47. Aqueles irmãos que puderem, se coloquem em pé. Salmo 47, ele diz assim: batei palmas todos os povos, celebrarei a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus entre as aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Altíssimo e Tremendo, louvado, engrandecido seja o teu nome, porque só o Senhor é Deus, e só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração neste momento. Nos colocamos, ó Deus, diante do teu altar, Senhor, para dizer-te glórias, glórias, aleluias ao teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Nos colocamos diante do teu altar para dizer: ó Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós o amamos, porque nós tememos ao Senhor e porque nós queremos que o Senhor possa ser exaltado e glorificado através de cada um de nós. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ele é o grande Rei de toda a terra. Mas Abraão teve um privilégio. Ele foi chamado de amigo de Deus. E Deus tem nos dado essa oportunidade de vivermos num relacionamento gostoso, sincero, verdadeiro com Ele, como amigos de Deus. E nós vamos estar entoando esse cântico neste momento, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E que você se sinta nessa liberdade, como Abraão, para ser amigo de Deus, para andar com o Senhor, para clamar ao Senhor, saber que Ele está sempre por perto, e para adorá-lo em espírito e em verdade. Louvemos ao Senhor. Cante como que só você estivesse cantando. Aí na sua casa, cante, para que o seu vizinho saiba que você está em horário de culto, de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. E toda a terra precisa saber que existe um Deus que decidiu ser o nosso único e suficiente Salvador e se deixou ser o nosso amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
perceber a grandeza desse Deus, a grandeza do poder de Jesus, aleluia, meu bom pastor. Glória a Deus. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. meu bom Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Feche teus olhos, vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Vou pedir a diaconisa Vilma que nos dirige a Deus nessa palavra de oração. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Sim, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Amém, Jesus. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus santo, poderoso, um Deus majestoso, ó Deus, Aleluia, Jesus. que tem se feito Glória. presente em nossas vidas, ó Pai. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, Obrigado, por Jesus. cada vida que está aqui, ó Deus. Amém, Que o Senhor Jesus. venha derramar das tuas Glórias a ti, bênçãos. Senhor. Derrama, Que cada um possa sair daqui, Senhor, Derrama, grandemente Senhor. abençoado Derrama, pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Fica conosco nesta Glórias noite, ao ó nome Deus. do Senhor. E que o teu Espírito Santo, Sim, Senhor, Deus. fale os nossos corações. Sim, Pai. E que a tua palavra, Senhor, possa fazer Sim, Deus. diferença, Senhor. Para que nós Jesus. possamos a cada dia ser pessoas Sim, melhores, ó Deus. Amém, Jesus. Para que possamos levar a tua palavra, Sim, Senhor, Deus. àqueles que não te conhecem. Verdade, Pai. Ó Pai querido, abençoa, Senhor, Abençoa, para que o Senhor. louvor, Senhor, Sim, Deus. seja bênçãos nas nossas vidas. Amém, Jesus. E que a palavra, Senhor, seja uma palavra Sim, de Deus. cura, Senhor. Sim, Deus. Uma palavra, Senhor, que dê saúde a nós, Senhor. Amém, Jesus. Para que nós possamos ficar cada dia mais, Senhor, na tua presença. Amém, Jesus. Te servindo em espírito e em verdade. Aleluia, Pai. Nós Glórias a oramos, Deus. Senhor, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podemos sentar, irmãos? O Salmo de número 34 agora. Salmo de número 34. Do verso de número 11 ao verso de número 19. Assim está registrado na palavra do Senhor, nosso Deus, no Salmo 34, de 11 a 19. Vinde, filhos meus, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes expirar da terra a memória. Extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Feche teus olhos, curve sua fronte. Vamos por um tempo estar conversando com o Senhor, nosso Deus, neste momento. A palavra do Senhor nos diz assim: vinde, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Faça um exame. Tem algo de errado aí? Peça perdão para Deus. Faça um propósito com Deus de mudar de vida, de deixar todo o mal e de praticar o que é bom. Porque o Senhor está sempre perto dos que têm esse coração quebrantado. E salva
todos de espírito oprimido. Vale a pena pedir a misericórdia do Senhor. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Oremos silenciosamente ao Senhor, cada um no seu coração, na igreja, em casa. Esquece que você está aí na sala, você está na presença de Deus neste momento. Fale com Ele. Presbítero Marcos nos dirige a Deus uma palavra de oração. Senhor querido, louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós nos dobramos na tua presença, Senhor, reconhecendo, ó Pai, que sem ti nós nada somos, nós nada podemos fazer, ó Pai. Sim, Deus. Em nada, ó Pai. É verdade, Deus. Ó Deus querido, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, a nossa imperfeição, ó Pai. Ó Senhor, no nosso falar, no nosso Sim, pensar, nas nossas atitudes, ó Deus, tem misericórdia, ó Pai, porque somos humanos e falhos, ó Deus, Sim, e Deus. quando queremos fazer o bem, não o fazemos, ó Pai. Isso é verdade, Ó Pai. Deus querido, nós pedimos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, Ajuda-nos, Senhor. na nossa fé, ó Pai. Sim, Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos ser pessoas melhores, ó Pai. Amar mais Cada as dia, pessoas, ó Pai. Perdoar mais, ó Sim, Deus. Ó Deus querido, nós pedimos, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, e nós caminharemos, teremos uma vida melhor, um caminho melhor, Aleluia, Jesus. uma vida mais tranquila, ó Pai, Sim, tanto Deus. com as pessoas como junto a Ti, ó Deus. Amém, Por isso nós Jesus. pedimos, Deus, perdoa, Senhor, os Perdoa, nossos pecados. Senhor. Amém. Perdoa, Senhor, a Tua igreja, ó Pai. Sim, Deus. Que nós possamos caminhar juntos a caminhada da fé Sim, em Deus. confiança, ó Sim, Pai. Deus. Na certeza que o Senhor está cuidando do seu povo, ó Sim, Pai. Deus. Que o Senhor está cuidando de nós, ó Pai, daqueles Deus. a quem amamos, ó Deus. Amém, Jesus. E nos momentos difíceis, ó Pai, Glórias com a ti, certeza, Jesus. o Senhor estará conosco. Amém. Estará ao Jesus. nosso lado, ó Pai. Oh, Deus. Ó Deus querido, Santo Deus. fica conosco e fala Fica, Senhor. conosco, ó Deus. Nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Amém, Jesus. Senhor. Amém. 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 Nós temos um movimento de oração chamado MNO, Movimento Nacional de Oração da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E nós temos orado com a igreja 24 horas por dia, né? Todos os dias do ano. E esse movimento surgiu num momento muito oportuno que Deus colocou no coração. E nós sabemos que a palavra do Senhor nosso Deus nos diz lá no Salmo de número 103, o verso de número 3. Esse é o 103, o 3 mesmo? Exatamente. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. E Ele é quem sara todas as suas enfermidades. Esse é o nosso Deus. Para falar sobre o Movimento Nacional de Oração, eu quero chamar a diaconisa Alziana, né? Ela está orando e está participando também junto com os irmãos nesse movimento. Ela já falou na sexta-feira, né? E agora novamente. Depois ela já estará fazendo oração também pelos nossos pedidos. Amém, irmãos, graça e paz.
Na sexta-feira eu já fiz aí um pouquinho o convite, né? Para que aqueles que têm o desejo de estar reservando 1 hora durante a semana, que esteja aí colocando diante de Deus, se esse desejo realmente é algo que você vai se compromissar a fazer. Nesse movimento existe a torre, as torres elas funcionam 7 dias da semana. Cada dia da semana é uma torre, então tem uma torre na segunda, uma torre na terça, uma torre na quarta. Aí você escolhe, eu quero 1 hora de oração na quarta-feira em determinado horário. Então eles vão colocar você nesse grupo de WhatsApp da quarta-feira. E quando você começa a oração, você sinaliza que você começou. E quando você finaliza, você também sinaliza que você finalizou. Se você, por algum motivo, não fizer a oração nesse horário, alguém vai te ligar e vai ver o que aconteceu, se você está precisando de alguma ajuda. Então, realmente, aqueles que querem ter um compromisso, que querem entrar para as torres, nessas torres, é o sentido de vigia. Para vocês terem ideia, eles pedem para a gente começar a orar 5 minutos antes do horário que nós escolhemos e 5 depois. Para quê? Para que não haja brecha. Para que não fique 1 minuto sem que tenha alguém clamando. E nós estamos vivendo dias que nós sabemos o quanto precisamos orar. Então, as 7 torres são pessoas para participar. Tem que ser membro da IPI. Outras igrejas têm outros movimentos. A nossa tem um movimento de oração. E são essas torres. Então, tem que ser membro da igreja presbiteriana e também tem que ter esse desejo e esse compromisso. Quem tiver o interesse pode estar passando uma mensagem para a Vivian. A Vivian é a coordenadora da torre aqui na cidade de Agudos. E aí, então, você pode dar o seu nome e ela vai estar encaminhando você para uma das torres. E aí é lá que você vai escolher qual é o dia. E aí, dentro desse movimento, tem muitas coisas acontecendo. Lá dentro, eles nos passam os pedidos de oração. Eles também passam sempre uma palavra para que a gente esteja orando, para que a gente esteja lendo, para que a gente esteja sendo edificado. Então, assim, eu entrei, a minha primeira experiência foi na semana passada e foi maravilhosa. Foi bênção na minha vida, eu fiquei muito feliz de ter entrado. E aí, por isso que nós estamos estendendo o compromisso. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porque eu não estou com o meu celular aqui na mão. Mas nas torres hoje já tem a Sônia, a Elisete, o pastor Josuel, a Vivian. Tem mais gente, que alguém eu esqueci. A Patrícia e a dona Dilma. Então, essas pessoas já estão fazendo parte, cada um no seu dia, cada um no seu horário, diante da sua disponibilidade. E aí o que eles falam? Mas essa torre vai acabar quando? Quando Jesus voltar. Amém? Nós estamos realmente nos compromissando a orar. E não orar só pela minha vida, orar pela igreja, orar pelas pessoas, orar pela pandemia. E dentro desse movimento, usando também as torres, no dia 5 de março haverá uma grande vigília. A presbiteriana sempre tem feito as vigílias. Então, esse Ministério de Oração Nacional, ele está organizando agora no dia 5 de março. Vai ser pesado. Vão ser 25 horas de clamor. Não vão ser 24 horas, vão ser 25 horas. Começa na quinta-feira, às 23 horas. Para início, vai ser feita uma live no YouTube da IPI, que começa às 23 horas da quinta-feira. E aí tem outras programações. Se eu não me engano, às 5 horas da manhã vai ter mais uma live. Eu acho que às 16 horas tem uma e tem uma às 23 novamente na sexta-feira. Ou seja, tem reunião de oração na sexta-feira, tá bom? Estaremos orando, mas estaremos aqui na nossa reunião de oração. E nós gostaríamos de estar convidando e estar estendendo esse convite. Vai ser um dia muito especial. Pensem que ao meio-dia já existe um movimento de oração ao meio-dia, que começou já há um bom tempo atrás, né, pastor? E aí, ao meio-dia, todas as pessoas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil estarão orando pelo término da pandemia.
Então vai ser um momento de grande clamor. Todas as nossas orações, nós temos clamado a Deus pela pandemia. No começo, nós clamávamos por uma vacina. Agora, nós clamamos para que essa vacina chegue a todos. E aí, nós vamos clamando, clamando. E estamos crescendo diante do nosso Deus. Crescendo na nossa fé. Por essa intimidade que nós estamos redescobrindo através da oração. Então, fica o convite. Dia 5 já se prepara. E também tem um desafio grande nesse dia 5. Eles nos desafiaram a fazer jejum absoluto de alimento das 10 da manhã até as 16. Eu vou tentar. Aqueles irmãos que estiverem, que têm a possibilidade, alguns não podem realmente, não pode ficar muito tempo sem se alimentar, mas se sinta desafiado mesmo, desafiados pela igreja, desafiados por Deus, para que a gente possa estar gastando tempo com o que realmente importa. Que nós possamos estar aos pés do Senhor, falando que nós acreditamos que realmente Ele pode mudar tudo e fazer todas as coisas. Amém? Então fica aí o convite, acho que eu já me estendi no tempo. Vamos estar orando pela salva agora. Nesse momento, entre em atitude de oração, realmente pare o seu coração, esteja diante do Senhor, falando com Ele, clamando. Aqui nessa salva existem muitos pedidos, existem muitas pessoas realmente desesperadas, esperando em Deus, pois não tem mais para onde correr. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus. Te agradecemos por mais um dia de vida, ó Pai, e a cada dia valorizamos ainda mais isso, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco, Senhor Jesus, mesmo diante das dificuldades, o Senhor tem estado conosco, ó Pai, e nós estamos aqui, diante do Senhor, ó Pai, humilhados diante da Tua presença, reconhecendo o Teu poderio, reconhecendo, Senhor Jesus, a Tua presença e tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Sabemos que o Senhor é o Deus que pode. O Senhor é o Deus criador. O Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas. E por isso, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor estes pedidos, ó Deus. São vidas que estão diante do Senhor, ó Pai. Algumas não têm intimidade com o Senhor, ó Deus. Pediram oração para a Tua igreja, porque não tem mais para onde ir, ó Deus. Não tem mais para onde, ó Deus, conseguir ajuda. Então pediram ajuda através da oração, ó Deus. Ó Pai, toca nestas vidas, Senhor Jesus. Entra com providência, mas entra com salvação, ó Deus. Ó Pai, tantas vidas aqui, Senhor, precisam ser restauradas diante do Senhor, ó Pai. Precisam ter a sua fé renovada, ó Deus. Precisam, Senhor Jesus, ter os seus sonhos, Senhor Jesus, diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, entra com providência em todas as áreas da vida dessas pessoas, ó Pai. O Senhor conhece cada pedido, cada necessidade, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus, com a Tua providência, ó Pai, mas principalmente com a Tua presença, ó Pai. Abençoa estas vidas, ó Pai, que se sintam, Senhor Jesus, realmente cuidadas pelo Senhor, ó Deus, que se sintam amadas por esta igreja, Jesus, e que possam sentir, ó Deus, que o Senhor está cuidando de cada detalhe, ó Pai, e que possam estar esperando no Senhor, ó Deus. Não há o que temos de mais seguro do que o Senhor, ó Deus. Nesta noite, ó Pai, cada irmão que está aqui, Senhor, neste culto, ó Deus, e assim como os que estão em casa, Jesus, todos nós, ó Deus, temos as nossas lutas e as nossas dificuldades, mas sabemos o Deus a quem nós servimos, nós sabemos o Deus em que nós conhecemos, ó Pai, o Deus, ó Pai, que pode restaurar as vidas, ó Deus, um Deus, ó Pai, que pode restaurar a saúde, pode restaurar, ó Deus, o coração partido, ó Deus, as emoções, Senhor Jesus, que estão realmente destruídas, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus. Coloca no nosso coração a esperança em Ti, ó Deus, não nas coisas deste mundo, não nas coisas que nós verdadeiramente queremos, mas que nós possamos, ó Deus, colocar a nossa esperança no Senhor, sabendo
sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Deus, que o Senhor nos ama e que o Senhor nos cuida, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, essa segurança, dá-nos essa esperança, dá-nos essa firmeza de coração, ó Pai, para que possamos andar os nossos dias em fé. Nesses dias tão difíceis, que os nossos passos sejam passos de fé em direção ao Senhor, ó Deus. Fica conosco, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é conosco. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos nos colocar de pé, colocar diante da presença do nosso Deus, seguindo esse momento de adoração, de louvor, de honra e glória ao nome do nosso amado. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode trazer durante esse primeiro louvor aí, traga aí à frente, amém? Glórias ao nome do Senhor, porque a igreja do Senhor louva com alegria, porque temos motivos de louvar o seu santo e bendito nome. Aleluia. Ele é bendito, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Todas as tribos, povos e raças louvam a Ele. Aleluia. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz
Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Declare: bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia, bendito seja sempre o Cordeiro. E louvá-lo, engrandecer o nome dele, é poder dizer: abra os olhos do meu coração, porque o maior desejo da tua igreja é te ver, Senhor, é estar perto de ti, é ouvir tua voz, é sentir, ó Pai, o teu mover e ver milagres acontecer, Jesus. Oh, aleluia. Abra, Senhor, os olhos do nosso coração nessa noite. Aleluia. Oh, santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos
Por ti, a nossa fome por ti insaciável. Oh Deus, a tua igreja, Senhor, sempre é convidada a adorá-lo, a agradecer. E nós, ó Pai, nesse primeiro dia da semana, estamos aqui, Senhor, para glorificar. Estamos aqui para exaltá-lo. Porque, Senhor, quando nós colocamos na tua presença, podemos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor brilhe, para que o Senhor, ó Pai, seja glorificado, porquanto tu és santo, santo, santo é o Senhor, digno de exaltação, digno de honra e glória. Oh, seu nome está sobre todo nome, e por isso, ó Pai, nós estamos, Senhor, a cada dia crescendo, procurando buscá-lo, procurando, ó Pai, realmente estar diante do teu altar, da tua presença e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus poderoso e maravilhoso, exaltado, aleluia. Louve, igreja, Santo, Santo, adore a Ele. Diga a Ele, Ele é santo. Oh, tu és santo,
é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Aleluia, tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Tu és santo, Pai. Santo, santo, santo. Santo Deus. Santo, santo, santo. Quero te ver. Nós queremos te ver. Quero 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 te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Oh, aleluia. Aleluia. Aplauda Ele, aleluia. Ele é digno de toda adoração, de toda honra, toda glória a Ti, Senhor, aleluia. Amém. Aleluia. Glórias. Podemos sentar, irmãos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Que nós possamos ter sempre esse sentimento de querer estar com o Senhor, ver a presença do Senhor nosso Deus. 24 horas por dia, em todo tempo, seja esse o nosso desejo de ver, de nos encontrar e de estar com o Senhor, o nosso Deus. O tema que nós estamos trabalhando é todos em missão, né? Todos em missão. E hoje, todos em missão mais perto. Todos em missão mais perto. Guarde, né, esta palavra, mais perto. Nós vamos estar trabalhando dentro daquele mesmo texto que nós lemos, vamos ler novamente, e vamos estar trabalhando hoje o mais perto. É lá em Lucas 5, 27 a 32. Lucas 5, 27 a 32. O nosso Deus é um Deus de graça, de amor e de misericórdia. Ninguém pode ir até a presença de Deus. Ninguém pode ir até a presença de Deus. Porque é Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que vem até aqueles a quem Ele quer ir. Teve uma vez que o povo tentou ir até a presença de Deus e eles tentaram construir uma torre, né, para chegar até a presença de Deus. E eles queriam construir uma torre muito grande para que eles pudessem chegar até Deus. E Deus confundiu todos eles e foi chamado aquele lugar Torre de Babel, porque se tornou uma confusão. Porque o homem, ele não pode ir até a presença de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. É Deus que vem ao encontro daqueles que Ele quer se encontrar, daqueles que se deixam quebrantar na sua presença, daqueles que se reconhecem pecadores e necessitados dessa graça maravilhosa do Senhor nosso Deus. Jesus
é o Deus que veio ao encontro do homem para trazer salvação e vida eterna. Jesus é o Deus que veio ao encontro do homem para que João olhasse para ele e dissesse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que entendesse que Jesus era aquele que veio para nos substituir lá na cruz do Calvário, para nos remir de todos os nossos pecados. E Jesus, estando aqui na terra, ele sempre procurou estar próximo de muitos. Mas muitos não foram próximos dele. Ele esteve perto de muitos, mas muitos não estiveram perto dele, porque os seus olhos não se abriram, a sua fé não esteve presente, a sua esperança não esteve presente. No texto em que nós vamos ler, lá de Lucas 5, 27 a 32, tem esse relato, que Jesus se aproxima de alguém chamado Levi, que depois também é chamado de Mateus, que o Senhor se aproxima dele, o Senhor está perto dele, e ele se encontra perto do Senhor também. E depois disso, ele vai trazendo pessoas para perto dele, para que possam também ouvir Jesus. Lucas 5, do 27 ao 32, diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então, Levi fez uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá, Deus, esse privilégio de ler a sua palavra. Agora, fala conosco, fala aos nossos corações. Nós queremos, ó Deus, ouvir a sua voz, compreender a tua palavra, e queremos, ó Deus, estar como Levi, como Mateus, pertinho do Senhor. Queremos também, ó Deus, estar próximo de outras pessoas para que elas também possam ouvir o Teu Evangelho, compreender o Teu Evangelho e serem salvas, Senhor, através do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Ó Pai, fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Levi é convidado a se levantar para viver uma vida nova, autêntica e livre na presença do Senhor, o nosso Deus. Levi é convidado a deixar aquela vida que ele levava, né, de cobrador de impostos lá na coletoria, e seguir Jesus. Uma mudança muito radical na vida de Levi. Na sua experiência social, ele foi chamado a se deslocar do seu eu, né? Daquela posição que ele tinha na sociedade, para agora ser um simples servo do Senhor. Fazer parte agora da equipe de Jesus, onde o maior é aquele que serve. Onde o mestre lava os pés dos discípulos. Seguir aquele que virou o mundo de cabeça para baixo. Colocou os valores que os homens gostam tanto lá embaixo e exaltou os humildes e simples. Esse texto, amados irmãos, fala a respeito dessa demonstração desse amor de Deus, de vir ao encontro, de chamar alguém.
Esse texto fala a respeito de Jesus se aproximando, Jesus estando perto de alguém. E uma das coisas que nós precisamos ter muita certeza é que Jesus sempre está por perto. Jesus nunca nos abandona. Jesus sempre está por perto. Nós é que muitas vezes nos distanciamos do Senhor por causa de nós mesmos, não é por causa dos outros, não é por causa de nós mesmos. Porque nós vivemos muito pelos nossos sentimentos. E deixamos que os nossos sentimentos nos envolvam e falem mais alto do que o próprio Deus, do que a própria palavra de Deus nas nossas vidas. E aí nós vamos nos enclausurando naquilo que nós pensamos, naquilo que nós achamos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que as pessoas estão falando, e acabamos muitas vezes perdendo essa grande oportunidade de ouvir a voz de Jesus, de sentir a presença de Deus, não somente no cântico, abra os olhos do meu coração, mas no dia a dia ali fora. E quando aqui na igreja, quando nós cantamos abra os olhos do nosso coração, às vezes as pessoas cantam com o olho fechado. Ele canta abre os olhos do meu coração, mas com o olho fechado, né? Você precisa cantar abre os olhos do meu coração com o olho bem aberto. Sabe por quê? Porque você precisa abrir. Você está pedindo, Deus, abra os olhos do meu coração. E os olhos do seu coração não estão lá dentro. Os olhos do seu coração, ele está aqui, ó. Né? Eu até tenho um ditado, né? Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Né? Então nós precisamos estar com esses olhos aguçados, né? Para anunciar, para proclamar, né? Para buscar, para ver aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? Mateus estava com os seus olhos abertos. Jesus abriu os seus olhos e viu ali Levi ou Mateus, né? Esse texto fala a respeito de um convite, fala a respeito de uma conversa, fala a respeito do serviço para a obra do Senhor nosso Deus. Nós vamos dividir aqui em 3 tópicos para nós falarmos rapidamente com os irmãos. Perto, a fim de acolher. Perto, a fim de acolher. Jesus, nesse texto, nos convida a sair da nossa comodidade, sair da nossa inércia e nos mover para acolher. Porque muitas vezes nós somos cristãos e gostamos de ser cristãos, mas o Senhor Jesus, Ele não nos chamou para ser cristão e gostar de ser cristão. Ele nos chamou para que nós sejamos cristãos, gostamos de ser cristãos e queiramos também que outras pessoas se tornem cristãos como nós. Jesus, ele é o nosso mestre e era o mestre dos discípulos ali. E quando Jesus, né, sai ali, ele viu o cobrador de impostos. Então, 2 palavras, Jesus saiu de onde ele estava e ele viu a Mateus ou Levi. Nós precisamos também viver dessa forma e agir dessa forma, para que nós possamos ver as pessoas, ver os necessitados e poder acolhê-los. Ver aqueles que estão precisando de salvação, de vida eterna, ver aqueles que estão tristes, angustiados, para que eles possam ser socorridos. Porque, como eu disse, Deus, ninguém vai ao encontro dele. É Ele que vem ao encontro das pessoas. E hoje nós temos o grande privilégio, né, de que o Senhor nos chamou para que nós sejamos os Levis e os Mateus desse tempo. Que tenha olhos para as outras pessoas e que entenda que essas outras pessoas também, como ele precisava, de salvação, de vida eterna. Que as pessoas também precisam de Jesus em suas vidas. E olha que Levi, né, na sua condição de publicano, ele era odiado pelos judeus. Era desprezado pelos judeus. Eles eram considerados traidores, porque eles recolhiam impostos, né, dos judeus para o Império Romano. E os religiosos não gostavam deles também, porque eles tinham contato com os gentios.
E um judeu não podia ter contato com gente. E como ele era cobrador de impostos, então ele tinha contato com os gentios. Então não gostavam dele também nesse sentido. E Jesus sai do lugar onde ele está, e Jesus vê Levi ou Mateus e o chama. E o chama para segui-lo. Jesus não estava olhando com os olhos que as pessoas olhavam para Levi ou Mateus. Jesus passou por cima de todo preconceito. Jesus passou por cima de tudo aquilo que era ruim aos olhos das pessoas na vida de Levi ou Mateus. Jesus não olhou para aquilo que as pessoas pensavam a respeito dele. Jesus olhou e viu ali alguém que necessitava da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, e alguém que estava com um coração ávido por ter um encontro ali com Jesus. Jesus observou que na vida daquele homem, ele tinha as suas benesses, mas ele também era uma pessoa desprezada, solitária. Mas Jesus olha, contempla aquela vida e se aproxima dele e acolhe Mateus ou Levi. A exemplo de Jesus, amados irmãos, nós somos chamados no nosso dia a dia também para sairmos e olharmos com os olhos bem arregalados para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ou talvez para levantarmos com os nossos olhos arregalados dentro da nossa própria casa, para observar aqueles que estão conosco, se eles estão bem, como é que eles estão. Aqui Jesus, lógico, foi se encontrar com Levi e Mateus para chamá-lo. E muitos até conhecem o Evangelho, mas têm dificuldade para viver o Evangelho. Talvez você conviva com alguém assim. E precisa sempre de um chamado de atenção, que precisa sempre de um novo convite, que precisa sempre de um novo desafio, que precisa sempre todos os dias de uma palavra de fé para que ele inicie aquela caminhada na fé. Mas para isso você precisa estar no desafio que Jesus colocou aqui para os discípulos: sair dos seus problemas, do seu ego, e olhar e conseguir observar o sentimento das pessoas que estão do seu lado, que estão necessitadas da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Isso é meio complicado, mas é uma realidade, porque nem todos os cristãos vivem o cristianismo no dia a dia. Nem todos vivem nesse amor e nessa graça de Deus e praticam esse amor no dia a dia. De levantar já, olhando com os olhos de Cristo, para aquele primeiro que você encontra no seu dia. E você dizer bom dia, ou dizer Deus abençoe, ou dizer olha, que o Senhor seja contigo, que você tenha um dia muito, muito abençoado, porque não se importa com o que está acontecendo, não. Segue em frente, porque o Senhor é contigo e o Senhor está para te abençoar. Esse movimento de Jesus foi intencional. E nós precisamos também ter esse movimento intencional de ir ao encontro das pessoas, de ver as pessoas. E para aqueles que não conhecem a Jesus, desafiá-los a conhecer Jesus. Jesus falou para ele, segue-me. E você desafiar alguém que está ali passando por aquele momento tão difícil, necessitado dessa graça, desse amor de Deus, e dizer, você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Jesus se importa com você? Você sabia que todo mundo pode se esquecer de você, mas Jesus não se esquece? Você está se sentindo solitário e sozinho? Você não quer receber Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Você não quer ser um seguidor de Jesus? Tudo isso que você está passando, você vai ter um companheiro, um amigo, para caminhar com você todos os dias. E Levi, ouvindo aquele convite,
já seguiu a Jesus. Eu tenho certeza que o dia que você fizer esse convite para alguém, que você fizer esse desafio para alguém também, que você percebeu que essa pessoa está necessitando, não vai ter como essa pessoa dizer, não, olha, vamos deixar para uma outra oportunidade. Né? É tão gostoso isso, não? Essa semana mesmo tive uma experiência muito gostosa, né, nesse sentido. Né, de conversar com alguém e de perguntar para ele, mas você não quer entregar sua vida para Jesus? Ele falou assim, pastor, não é que se eu quero, eu preciso disso. Eu preciso, né, entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso desse Jesus na minha vida. Foi isso que Jesus fez e nos ensinou a fazer. Mas nós precisamos de olhar, ver e querer falar e querer tirar as pessoas da situação. Em segundo lugar, perto para se relacionar. Né? Porque hoje nós vivemos um tempo em que a igreja se tornou não um lugar de louvor e adoração ao nome do Senhor nosso Deus. A igreja se tornou um lugar de encontro, né? A igreja se tornou um lugar onde você vai para mostrar aquilo que você tem, né? Você pode observar, se você olha pela internet, né? Você vai ver cada púlpito, né? Cada templo, né? Cada com jogo de luz e tudo mais, tem um monte de coisa. Por quê? Deixou de ser a igreja para louvor e adoração do Senhor nosso Deus para mostrar aquilo que o homem tem para oferecer, para mostrar a glória do homem. E então as igrejas agora elas são seletivas. Tem aquela igreja que é a classe X frequenta, aquela outra igreja que é a classe X, e aquela ali, aquela grandona ali, ó, ali é só tem a nata da sociedade. Vai lá que você só vê os carrões estacionados lá, né? Porque, infelizmente, a igreja tem se tornado, né, um lugar para a realização, autorrealização do homem, e não um lugar para louvar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Não um lugar de relacionamento. E falando em relacionamento, ainda mais esse tempo que nós vemos, né, de distanciamento, ó, fica longe, né? Ó, põe máscara, né? Fica de máscara, né? Então nós temos mais dificuldade ainda para nos relacionar nesse tempo. Até ajudou a muitos isso, né? Porque assim você fica mais longe ainda, né? Tinha uns que... Tem alguém que reclama, né? Então, só, não sei, isso aqui não acontece conosco não, né? Só um pessoal comentando aí, né? Que tinha irmãos que passavam assim do outro lado da rua, né? E eles estavam caminhando, estavam até olhando esse lado. Quando via que o irmão estava do outro lado da rua, ele fazia assim, ó, opa... E passava, né? Porque não queria cumprimentar o irmão que está do outro lado da rua, não queria, né, saudar aquela pessoa do outro lado da rua. Pouco relacionamento. Agora de máscara, né? Para essas pessoas melhorou muito, porque eu te vi lá no mercado, mas eu nem te conheço, estava de máscara, né? É difícil conhecer alguém de máscara, né? Então, né, justifica muito bem isso, né? Mas Jesus nos convida, amados irmãos, a decidir iniciar um novo relacionamento. Jesus convidou Levi para um novo relacionamento. Levi já conhecia, sabia a respeito de Jesus, mas era para ele começar um novo relacionamento ali com Jesus. E quando Jesus o convidou, ele disse, olha, eu estou indo, fui. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus. Levi foi acolhido foi convidado, né? Como publicano, como um pecador que ele era. Mas ele ouve a voz de Jesus e ele vai com Jesus. Para Mateus, Levi, diante da religião daquela época, diante dos homens da fé daquela época, ele estava completamente condenado. Ele não tinha chance nenhuma. Mas para Jesus, ele tinha chance. Não importa quem você seja,
Não importa o que você tenha. Não importa o que as pessoas tenham, o que você está olhando e vendo aí fora. Jesus ama indistintamente. Jesus ama a todos. Jesus te ama se você for um pecador, se você for considerado um traidor, se você for considerado um avarento. Jesus te ama. E Jesus ama todas as pessoas. Foi por isso que ele foi lá e se relacionou com Mateus e Levi, em demonstração do seu amor pelo pecador. E é o que ele diz lá no final do texto: eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que estão perdidos, eu vim para o pecador mesmo. E naquele dia não foi diferente. Quando o Senhor falou com Levi, ele se despertou e seguiu a Jesus. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor e quando o Senhor vem falar conosco, só tem duas atitudes a tomar, né? Ou nós abraçamos a fé ou nós deixamos. Foi o que aconteceu lá com o jovem rico, né? Conversando com Jesus e, Jesus, não é isso que eu quero. Mas não foi o que aconteceu com Levi. Levi simplesmente deixou tudo e seguiu a Jesus. Foi uma resposta imediata. Mas é interessante, amados irmãos, que nós não compreendemos essa resposta imediata e o peso, né, dessa resposta e a responsabilidade que nós assumimos, mas também o privilégio que nós temos quando nós dizemos sim. Alguns dizem que esse episódio aqui é exatamente a vocação de Levi. Levi, ele não foi chamado por Jesus para andar com Jesus e ver os milagres de Jesus, mas ele foi chamado para ser apóstolo, já foi chamado para apóstolo aqui. Quando nós ouvimos a voz do Senhor e assumimos um compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus, não é algo por algum tempo, não é algo indefinido, mas é algo certo, é algo concreto. Você foi chamado para ser servo do Deus Altíssimo, embaixador de Cristo sobre a face da terra. E nós somos encontrados por Cristo Jesus. Mas isso também agora é minha responsabilidade, tua responsabilidade, de procurar se relacionar com outras pessoas e levar também esse evangelho para as outras pessoas. As pessoas com as quais você se relaciona, você tem falado de Jesus para elas? Você tem tido essa oportunidade? Dizer, olha, lembra lá de aquele que era leproso, qual é o nome dele mesmo, lá do Antigo Testamento? Que foi tomar banho no rio lá? Qual que é o nome dele? Naamã, né? Lembra do Naamã? Alguns lembraram já. Naamã era uma pessoa que estava muito doente. E ele era um grande líder do exército assírio. E ele estava muito doente, né? Todo cheio de lepra. E eles tinham levado cativo alguns jovens e adolescentes para a terra deles. E na casa dele tinha uma menina. Não fala o nome da menina. Aquela menina estava lá dentro da casa de Naamã. Aí, aquela menina, vendo o sofrimento de Naamã, ela fala assim para a esposa de Naamã: olha, que coisa, não? Que sofrimento, né? Mas se ele conhecesse o profeta de Israel, ele não ia sofrer mais do jeito que ele está sofrendo. Ele não ia mais padecer como ele está padecendo. Então, esta simples fala, né, desta menina, que ela decide, né, falar a respeito de Deus para Naamã e do seu Deus, e aí então Naamã vai ao encontro do profeta e nunca mais ele foi o mesmo. Banhou-se 7 vezes lá no Rio Jordão e saiu limpo e da sua lepra e nunca mais sofreu como ele estava sofrendo. Talvez, né, você tenha algum Naamã no seu dia a dia aí, que está padecendo tanto, sofrendo tanto, né?
precisando tanto de ouvir falar a respeito de Jesus, desse Cristo que salva, desse Cristo que liberta, desse Cristo que cura, desse Cristo que descortina a salvação e a vida eterna diante dos nossos olhos, e as pessoas estão aguardando que alguém queira se relacionar com ela e falar de Jesus para ela, mas às vezes não encontra. E o desafio para nós, amados irmãos, hoje é esse: mais perto. Ouça a voz de Jesus, mas esteja mais perto de alguém, mais perto não no sentido de proximidade física, mas no sentido espiritual de você falar, de você observar que a pessoa está assim. E olha, se você receber Jesus, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. E por último, perto, amados irmãos, para criar assim, né, pontos de relacionamento onde você estiver. Versículo 29 diz assim: então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas ali. Ele convidou todo mundo. O convite que Jesus fez para Levi foi para a mudança de vida. E ele entendeu, ele aceitou, e ele procurou, e ele viveu aquilo. De um publicano corrupto, mal afamado, avarento, né? Houve uma transformação assim instantânea, imediata. E ele sentiu isso. Interessante que ele sentiu isso, e todas as pessoas puderam observar isso nele também. Então, ele convidou todas as pessoas e fez uma grande festa na sua casa. Ele estava agora perto de Jesus. Mas ele queria também que as pessoas estivessem perto dele, para que elas pudessem conhecer a esse Jesus, que com uma simples pergunta, umas simples palavras, transformou toda a sua vida. Jesus disse para ele: segue-me. E ele seguiu a Jesus. E ele tem esse encontro maravilhoso com Jesus. Jesus agora ali na casa de Levi tem a oportunidade de estar com muitas pessoas, muitos pecadores, né? Muitas pessoas necessitadas da graça do Senhor nosso Deus. E Levi se tornou, Levi foi essa ponte de ligação de Jesus com essas pessoas. Que tal você ser a ponte de ligação também de Jesus com outras pessoas? Que tal você ser essa ponte de transformação, de mudança na vida de outras pessoas? Que tal você viver intensamente essa vida cristã ao ponto das pessoas verem que Jesus está com você? E essas pessoas responderem a essa graça maravilhosa do amor de Cristo, né? Reafirmando, o nosso amor não pode ser seletivo. Nós não podemos querer pregar somente para os iguais, né? Ah, não, eu vou pregar para essas pessoas. Não, para todas as pessoas. Como Levi abriu a porta da sua casa para todas as pessoas. E ele queria que todas as pessoas pudessem conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos vivendo num tempo, concluindo aqui, nós estamos vivendo num tempo, amados irmãos, de extrema conexão e desconexão, né? Por que isso? Por que estou dizendo isso? Porque ao mesmo tempo em que as pessoas estão conectadas, né? Estão lá no seu WhatsApp, estão lá nas suas redes sociais, e você tem tantos milhares de amigos e milhares de seguidores, né? Você tem milhares de pessoas te seguindo, né? Mas quando você for ver, às vezes você não tem ninguém, né, com quem você possa contar no momento de dificuldade. Então, ao mesmo tempo, né, que nós estamos vendo essa conexão, é a desconexão, porque nós não temos ninguém. Não há ninguém.
Não existe fronteira nem distância, mas ao mesmo tempo, você não pode contar com as pessoas. Então o desafio, amados irmãos, é olharmos aqui para Jesus nesse texto. Jesus se levantou, saiu e viu Mateus, e viu Levi. O desafio é olharmos, é vermos, é enxergarmos, é sentirmos as pessoas. E como Levi, como Mateus, precisamos, né, estender o nosso olhar para aqueles que estão ao nosso redor e convidá-los para conhecer Jesus. E dizer para eles: olha, eu vivi como você viveu. Eu sofri como vocês estão sofrendo. Eu sei o que é ter uma vida sem Deus. Eu sei o que é estar todo dia lá na coletoria com esse fardo pesado sobre as costas, com essa condenação de toda a sociedade. Eu sei o que é isso. Mas Jesus tirou tudo isso de sobre os meus ombros, de sobre a minha vida. E Ele pode fazer isso também com vocês. Vem, vamos estar com Jesus. Todos juntos, em missão. Todos juntos, falando de Jesus, apontando para Jesus, mostrando Jesus e podendo ver vidas transformadas para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de poder e de misericórdia. Nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque verdadeiramente o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Quero, Deus, agradecer, porque um dia o Senhor, como o Senhor olhou ali para Levi ou Mateus, o Senhor olhou para mim e o Senhor olhou para todos esses irmãos que estão aqui, que estão em casa nos ouvindo, e o Senhor os chamou. E o Senhor os desafiou. E o Senhor disse para eles: segue-me. Ó Deus, há muitos que decidiram seguir ao Senhor, Pai. Mas há muitos, ó Pai, que ficaram paralisados e não tomaram essa decisão ainda. E por isso, ó Deus, estão como os amigos de Levi, Senhor, na mesma situação de antes, no mesmo sofrimento de antes. Não alcançar essa graça da libertação, da salvação e do poder seguir a Cristo Jesus, Pai. Ó Deus, há muitos que estão como jovem rico, que abaixaram a sua cabeça e disseram agora não e foram embora, e estão perdidos também neste mundo. Por isso, Deus, nós queremos, Pai, clamar nesta noite em nome de Jesus, Senhor, que aquele primeiro chamado, Senhor, que aquele primeiro encontro, Pai, possa voltar a acontecer nesta noite em nome de Jesus, Senhor. E aquele Deus que está distante, Senhor, se aproxime, chegue para perto, Senhor. Ouça a sua voz, Senhor. Seja transformado, seja mudado, Senhor. Alcance a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia e viva, Deus, uma vida nova que vale a pena ser vivida na certeza da salvação, da vida eterna e dos cuidados de Deus sobre a nossa vida, Pai. Olha, Deus, por aqueles, ó Deus amado, que ouviram o chamado e assumiram o compromisso, Pai, mas hoje estão fracos diante das lutas e das dificuldades. Ó Deus Todo-Poderoso, renova, Senhor, essas vidas. Renova, Senhor, meu Deus, a fé de cada um desses, Senhor. Não permita, ó Deus, que nesse tempo da pandemia eles sintam que o Senhor está longe. Não permita, ó Deus, nesse tempo da pandemia, Senhor, a fé esteja se esvaindo. Não permita, ó Deus, que a fé esteja esfriando, Pai. Mas aquece, Senhor, meu Deus, esses corações em nome de Jesus, Senhor. Porque mesmo, Senhor, em tempos de crises, de lutas e dificuldades, o Senhor continua no controle de tudo e de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, olha, Senhor, por aquele que até hoje não ouviu ainda a sua voz. Por aquele Deus que ainda não sentiu o seu chamado. Tem misericórdia, Senhor.
Tem misericórdia, Senhor, nesta noite, Pai, nós fazemos com Levi. Estamos fazendo, Deus, essa grande festa para convidar todos aqueles que não ouviram o seu chamado ainda, para que tenham oportunidade de ouvir, ó Deus, a sua voz. Para que tenham, Deus, a grande oportunidade, a grande possibilidade, Senhor, de serem transformados, de tirar todo o fardo pesado de sobre os ombros, tirar toda acusação de sobre os ombros, e de colocar no altar de Cristo Jesus, e de viver uma vida nova em Cristo Jesus, e de desfrutar das bênçãos do Senhor no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho e em todos os lugares. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, abre, Senhor, possibilidades, Senhor. Toca, ó Deus, nos corações que não ouviram a sua voz ainda, Senhor, e fala nesta noite, Senhor, a esses corações. A você que está ouvindo a voz do Senhor, você que está ouvindo o chamado do Senhor neste momento, a você que sente a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus na sua vida, faça como Levi, faça como Mateus. Deixa tudo, coloca no altar do Senhor e diga: Senhor, eu quero estar com o Senhor. Eu não quero mais viver essa vida que eu tenho vivido, de sofrimento, de angústia, de inquietude, de preocupação, de amargura, de tristeza. Eu quero viver essa vida que Levi descobriu no Senhor, ao ponto de deixar tudo e seguir o Senhor. Eu quero descobrir as maravilhas do seu reino. Eu quero enxergar a tua glória. Eu quero te ver, Senhor, e te contemplar na beleza da sua santidade, da sua majestade. Eu quero sentir que tu és verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, que governa este mundo e que tem todas as coisas debaixo do seu controle. E eu quero descansar no Senhor. Eu quero sentir a paz do Senhor. Eu quero ter o milagre do Senhor na minha vida. Eu quero ter a bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu quero ter o amor do Senhor nos meus sentimentos. Eu quero ter os olhos do Senhor para ver aqueles que precisam da graça do Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que seja assim na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, para que nós vivamos, Senhor, em novidade de vida. Para que vivamos debaixo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, como nós recebemos desafio, nós já estamos no nosso tempo limitado aqui, sobre oração. Se você puder, entre em contato com a Vívia ou com a Alziana e dê o seu nome. É 1 hora por semana. Mas 1 hora por semana que você está dando, né? Você está fazendo parte de 365 dias de oração da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu faço 2 horários. Quando nós iniciamos conversando e cada um orando na sua casa. E era um grupo grande já, né? Era um grupo de 300. Né? Mas cada um estava orando na sua casa. Nós tínhamos um compromisso, vamos orar ao meio-dia e tudo mais, né? E assim fomos. Aí depois surgiu o desafio da torre de oração. E como nós estávamos no início da torre de oração, como nós fazíamos parte do início do trabalho, ele disse assim: Pastor Gilmar, nós vamos precisar do senhor orar 2 dias. Não tem problema, a semana tem 7 dias ainda, né? Tem mais 5 que eu não vou estar orando nesse compromisso com vocês. Estarei orando todos os dias, mas não nesse compromisso. Aí eu assumi, né? Então eu oro no domingo, né? Da 0 hora a 1. E na segunda-feira, da 0 hora até a 1 também. E assim nós vamos continuar. Se você sentiu também o desejo, faça isso. Entre, faça parte dessa equipe. Só que é o que a Alziana falou. Eles estão sendo assim, compromissados mesmo. Tem coordenadores que ficam a cada hora vendo quem não entrou, para ele entrar em contato. E se faltar muitas pessoas, ele faz aquele horário. Tem coordenador que fica 3 horas de vigília, madrugada, durante o dia, olhando e contando os irmãos que fazem parte daquele horário, para ver se não está faltando alguém, se ele precisa de substituir alguém. Então, é compromisso, né? É compromisso com o reino de Deus, né? É compromisso de horário ali, né? Estar ali e ficar ali. Às vezes a gente diz, mas para que isso, né? Com Deus cada um tem que ser o seu compromisso, cada um tem que saber como é que faz. Não. Ele que assume o compromisso tem que ser cobrado mesmo.
Deu nome? Então, venha, né? Participe. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, que você tenha uma semana abençoadíssima, através da presença gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que você compartilhe dessa bênção com muitas pessoas durante essa semana, né? Que esse Cristo que você conhece, né, possa fazer parte da vida de muitas pessoas com as quais você se relaciona. E que essas pessoas também possam ser transformadas. Independente do que elas pensam a respeito de si, independente do que os outros falem a respeito dela, Jesus muda tudo isso. Porque Jesus ama a cada um de nós. Então, uma boa semana, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos ficar em pé. E você que está em casa, fique em pé também. Nós vamos orar e vamos impetrar a bênção aqui. E assim nós estamos encerrando o nosso culto de hoje. Esperando você, na quarta tarde, na quinta noite, na sexta noite, no domingo de manhã, no domingo à noite. Porque não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Amém? Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui com os nossos irmãos, na igreja, em casa, Senhor. E queremos agradecer, porque a Tua palavra é muito boa, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é maravilhosa, Senhor. A Tua palavra é a água que nós necessitamos, água viva para a nossa dia a dia, Senhor. Tua palavra, Senhor, meu Deus, é a espada de dois gumes, é o martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra, Senhor, meu Deus, é a nossa necessidade para cuidar de nós, para nos dirigir e orientar, Pai. A Tua palavra verdadeiramente, Senhor, é mais doce que o mel, Senhor, e nós não podemos ficar sem ela. Dá-nos sempre, Deus, a Tua palavra, alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor. Sopra sobre nós o Teu Santo Espírito, para que, ó Deus, Ele possa habitar em nós, estar em nós, fazer morada em nós, Senhor, e nos usar para o louvor da Tua glória, Senhor. Permita, Deus, que tenhamos essa vida de oração, Senhor, onde nós podemos sempre, Pai, falar com o Senhor, Deus, conversar com o Senhor, Pai, lamentar diante do Senhor, chorar diante do Senhor, Pai, mostrar quem nós somos diante do Senhor, Pai, e receber, ó Deus, o seu consolo, a sua direção e a sua orientação, Pai. Eu oro, Senhor, pedindo e desde já agradecendo por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Cuida dos teus filhos, Senhor, cada lar, cada família, Senhor, o trabalho, o lazer, Senhor, a comunhão, que o Senhor esteja, Deus, à frente, dando sempre a sua bênção, Pai, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre, a fim de que essa pandemia seja aplacada, que ela deixe de se desenvolver, e que a glória do Senhor faça isso, para nossa alegria e para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus, em Cristo Jesus. Amém, 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 amém.